ァイナルベント。Se Hiroki fosse Kamen Rider Uja Episódio 1 O Nascimento do Uja. Depois que Hiroki descobriu que sua familiar e sua namorada e amiga de infância trairão ele, então ele saiu de casa e ficou morando com sua avó que cuida dele e contou tudo para o que deixou a avó de Hiroki com raiva. Mas mesmo assim a avó de Hiroki ficou cuidado do garoto, que deixa o Hiroki feliz que vai ficar com sua avó. Nesse dia Hiroki ficou bem com ela, já que ficou mais nos treinamentos e ajudando a velhinha nos trabalhos domésticos. Um tempo depois ela acabou falecendo de velhice, o que deixou Hiroki triste, mas não deixou abala e ficou na casa dos 30 anos. E quando cuidava da casa, 2 anos se passaram da sumida de Hiroki. Kaede estava voltando das compras e ela vê sua filha que estava voltando da escola. As duas conversaram de boas e quando chegaram em casa, percebem que o Hiroki não estava em casa. As duas não se importaram, já que elas pensam que ele estava morando com uns amigos. Mas um tempo se passa e Hiroki não voltou, o que deixou as duas preocupadas que o seu filho não procura ele. Com nosso prota. Hiroki estava andando nas ruas com uma roupa bem de férias que vai estar na tela, e quando andava pelas ruas com olho frio sem alma sem anda, a única coisa que ele pensa é se vingar do veterano Kokujin. E quando ele pensava, um sol estranho recorreu pelos espelhos. Até ele olha para o espelho, ele se assustou ao ver um homem no espelho que estava olhando para Hiroki com expressão séria de cara a cara. O Hiroki irá responde, mas o homem interrompe e fala: garoto, fica com isso. Homem joga um objeto e uma carta que atravessa o espelho, o que faz o Hiroki pega e fica olhando. Hiroki, mas o que é isso? Diz o loiro confuso e esperando a resposta. Isso é um V-Block que na sua mão é um card de captura. Você tem que ter o seu monstro na seu card. A batalha dos Kamen Riders está próximo, então e melhor você encontra para ficar preparado. Diz homem desaparecendo. Hiroki olha para V-Block e o card, mas ele escuta algo e ele vai na frente correndo em alta velocidade. E quando seguiu o barulho, no meio no caminho ele chega a uma praia que tem mar perto. O sol estava mais perto e quando Hiroki chegou perto no mar, uma cobra sai do mar que assustou Hiroki. E ele vê que a cobra era roxa com olhos amarelos que estava olhando para Hiroki esperando a oportunidade. Hiroki ficou parado, mesmo tem um pouco de medo. Ele ficou calmo e percebe nos olhos na cobra que também quer luta. Alguém mais forte. Então o Hiroki levanta a card de captura que estava apontando para a cobra roxa e um brilho roxo cobriu todo o local, que fez o mar abrir todo cobrindo o Hiroki. Quando a água se abaixa junto com a luz roxa, vence que Hiroki estava usando uma armadura roca em seu corpo e na sua mão tinha um cajado que tem um rosto de uma cobra. E olha para sua card e ver a imagem de uma cobra e ver o nome dele. Hiroki Venosnaker. Ele fica calado por alguns segundos e ele começou a rir loucamente. E quando seus olhos ficarão vermelhos. Finalmente, eu vou ter minha vingança. Se prepara, traidores, o antigo Hiroki não existe mais. Diz dando uma risada diabólico. E quando uma aura roxa fica no ar com o vulto de uma serpente roxa com olhos famintos. Segunda-feira. Hiroki se levanta da cama e vai na cozinha para comer, mas se lembra que só tem biscoito. Bem, isso vai servir. Diz o loiro pegando o pote e abrir a tampa e comer 3 biscoitos para não matar a fome. E seguida ele deixa o pote e sai de casa para ir na escola. Mas ele não vai de uniforme porque ele tacou foda-se, ele vai usar a mesma roupa. Chegando na escola mais cedo, todas as pessoas ficarão surpresos ao ver novo visual de Hiroki. Mas o que deixarão mais suspiro é a personalidade dele, que era frio sem a alma. Como ser um inferno, veio trazer um caos no planeta inteiro. E quando tava andando direto para sua sala e entra, mas ele vê o Kokujin na sua frente. Hiroki, o que você quer, seu verme? Diz com olho morto que nenhum ser do inferno queria chegar perto desse garoto, o que fez o Kokujin sentir medo, mas ele não mostra. Kokujin, só vim te dar isso. Ele irá dar um soco no Hiroki, mas o Hiroki segura o soco do veterano e sem mostra nenhum sentimento. Ele quebra o punho dele, fazendo que o veterano sentia dor insuportável. E seguida ele recebe o soco de Hiroki na barriga com força. Hiroki, patético, chutou a cara do Kokujin, jogando ele para a parede, dando um impacto enorme que fez toda a escola escuta o barulho e todos vão na sala.
E quando Iso, Kaneko tava tomando água com Nao, e quando as duas putas conversaram, eles escutam os alunos que Hiroki tava massacrado o veterano Kaneko e Nao, que as duas vão na sala que tava todos os alunos assustados, e quando elas elas virão cena que nunca mais elas vão esquecer. Hiroki tava socando na cara do Kokujin com muita força sem parar, e quando dá um gancho para cima e um chute lateral nas costelas dele que vai para outro lado. Mas o Louhiro não tava satisfeito, e ele pega uma mecha e joga no Kokujin, que acerta o crânio dele fazendo desmaiar. Mas o Hiroki ainda não tava satisfeito, ele pega o veterano pela cabeça e bate nele no chão e nas paredes com mais violência. Mas ainda não acabou ainda. Então Hiroki joga o Kokujin no quadro com tudo e quebrando inteiro como se fosse pedra. O Louhiro suspirou satisfeito, mas ele percebe que os alunos estavam assistindo, que estavam travados a ter mesmo a sua ex-irmão e a sua ex-namorada. Hiroki faz uma cara fria para as duas, o que fez as ambas sentirem medo. Hiroki, vocês não viram nada, diz o Louhiro saindo da sala, e quando os alunos deixavam ele passar. Mas que saco, mas, pelo menos já consegui minha vingança, diz na sua mente com um pequeno sorriso no rosto. Horas se passaram e toda a escola já estava sabendo do ocorrido. Muitos alunos não acharam perto dele, e outro que tem medo ele por causa que Hiroki botou aquele veterano no hospital. Mas como horas se passaram, então o Louhiro escuta o mesmo som de antes. Ele vai no banheiro que tinha um espelho, então ele pega o V-Block e aponta para o espelho, e um driver aparece na sua cintura, e ele coloca a mão para frente bem sério, fazendo a mesma pose do Takeshi Asakura. Ele coloca o V-Block no driver, que começou a brilhar, e quando umas auras brancas cobriu o corpo de Hiroki, quando a luz diminuir, ele estava transformando um Kamen Rider Ouja. Ouja gira a cabeça para lado e fica para encarnando no espelho, mas ele entra no espelho para outra dimensão que vive monstros dos espelhos. Ouja anda pelos corredores, já que a dimensão é diferente, que só existe monstros. Mas Ouja desvia de um ataque para lado, e ele olha para frente e vê uma criatura voadora que parece uma libélula azul gigante voando. Ouja não queria perder o seu tempo, e ele pega um card no V-Block e abriu vem no visor e coloca o card nele e fechar. Sword Vent. Uma espada aparece na mão dele e olha para a libélula, e quando gira a cabeça e avança na direção do incerto, dando corte nele, mas o incerto desvia e revida com uma picada feroz. Mas o Ouja desvia, mas ele recebeu um corte no seu braço que deixou uma ferida. Que bicho chato do caralho, diz o cavaleiro segurando o Veno saber firmemente, e quando olhava para a libélula que estava indo na direção do cavaleiro, mas rapidamente o Ouja deu salto e ficou em cima da libélula, e começou a cortar a libélula de todas as formas, fazendo que o incerto caia no chão, tudo criando uma cratera enorme. Ouja sai de cima do incerto. Acho que acabou, pensou Ouja, mas ele percebe que a libélula estava se abrindo, ganhando uma evolução que sai da casta, que revela um humanoide de uma criatura azul que voa. Ouja não estava esperando isso, mas ele não tinha que pensar. A criatura vai em alta velocidade e deu corte no Ouja, que foi jogado para longe, colidindo com os banheiros da escola, e estava no chão sentindo dores. Filho da mãe, esse bicho é forte demais. Tenho que achar uma maneira de matar esse incerto imundo, diz Ouja se levantando do chão, e quando se limpava e olha para a criatura que estava indo na direção de Ouja, que deu soco na barriga dele, mas rapidamente Ouja segura o punho da criatura e depois revidou com soco no rosto dele, jogando para longe. E seguida ele pega um card no V-Bucle e abriu vem no visor e colocou o card no vem no visor e fecha. Advento. Um só saiu de todos os corredores. Então aparece o Venosnacker rastejando com olha vomito. Então Venosnacker dispara azido na criatura, que atingiu no peito dele, fazendo que a criatura grita de dor insuportável no peito. E quando sentia a dor, Ouja não perde tempo, e ele pega o Venom saber e deu golpe falta na criatura, partando em dois e chorra muito sangue todo o local, e sai uma bola de energia amarela. Então o Venosnacker absorve a bola de energia, deixando ele mais forte. Ouja dá um suspiro bem calmo. Finalmente derrotei esse bicho.
olha para Venosnacker, que estava parado olhando para Ouja. Ele sorri e acaricia o Venosnacker, o que deixa a cobra todo derretido sentindo os carinhos do seu mestre. Ouja entra no espelho, voltando para o mundo real e destransformando. Hiroki suspirou e pensou: bem, isso é só o começo da minha nova vida. Ele sai do banheiro e ele vê que era 6 horas. Então ele vai para a sala, mas algum aluno chegou perto de Hiroki e falou para ele que o diretor estava chamando ele. Hiroki suspirou e foi lá. Na sala do diretor. Hiroki entra na sala, mas ele vê a Kaede lá sentado, que deixa o Hiroki bem irritado, mas ele não mostra, então ele senta a cadeira e fica. Hiroki: muito bem, por que você me chamou diretor? Diz calmo com a voz seca, esperando a resposta do diretor de braços cruzados. Diretor: bem, eu fiquei sabendo que você quase matou o veterano Kokuji na sala de aula e botou ele no hospital. Diz bem calmo, esperando a resposta do loiro. Já Vadin, quero dizer Kaede, que estava surpresa, já que pensava que Hiroki não era tão forte assim. Hiroki: porque ele enche o meu saco, então só pôs ele para mamar. Diz bem calmo e lembrando, dando uma surra no Kokujin que estava quase morto. Então o diretor fala bem calmo e diz que entende, então ele fala algumas coisas para o loiro, o que fez o Hiroki entende, então ele liberou os dois. Hiroki estava indo embora para a casa da sua avó falecida, mas a Kaneko mandou seu irmão espera. Hiroki suspirou bem sério e olhou para sua ex-irmã. Hiroki: o que foi agora, vadia? Veio encher o meu saco. Diz com tom frio que fez a garota sentir medo. Kaneko: bem, eu não espera que você era forte, mas que tal ir para cá? Mas foi interrompido pelo Hiroki. Hiroki: não. Diz meio frio, que deixou a Kaneko irritada e ela fala algo, mas o loiro liberou sua aura assassina, que fez a garota sentir medo na hora. Escuta aqui, vadia, eu já descobri o que vocês fizeram sexo com aquele verme, então eu não considero vocês com família ou amigos ou namorados. Avisa a vadia da não que nós já terminamos. Diz com tom frio e agressivo, que fez a Kaneko sentir o medo gigantes, mas também a surpresa que seu irmãozinho descobriu. Hiroki deu as costas e foi embora, deixando ela sozinho. Hiroki fica pensado, e quando andava pelas ruas: que tédio, pelo mesmo, eu não vou voltar para dar aquelas vadias e putas. Diz com tom frio nos pensamentos, e quando andava na casa das putas. Kaneko chegou em casa com cara triste e vai por quarto e senta na cama e começou a chorar muito, já que não tem mais volta. Como dizem, o karma é forte. Kaede estava na cozinha e ela escuta os choros da sua filha. Ela vai para o quarto dela e ela pergunta o que aconteceu. Kaneko falou que o Hiroki descobriu e falou todo o resto para ela, o que deixa a Kaede surpresa, mas também a tristeza, já que Hiroki que ela conhecia não existe mais. Com Hiroki. O loiro estava deitado no sofá da casa dos 30 anos da sua avó, e quando fica pensando: que teio, vou comer uma coisa e depois ir. Ele não terminou de falar porque ele escuta um barulho alto no quintal, então ele abre a porta e ele se depara um meteoro que caiu no quintal. Hiroki: mas e que pé? Ele desce pelas escadas e ele vai perto do asteroide para saber se tem uma coisa lá, e quando ele desceu pela cratera gigante, deslizava e fica pensando se vai ter algo lá, mas o que ele vê uma esfera de metal rosa. Hiroki: e lá ele. Diz no pensamento, e quando deslizava e chegando mais perto da esfera de metal rosa com cuidado, mas quando chegou perto, a esfera se abriu revelando um relógio meio rosa que estava brilhando muito. Hiroki: o relógio. Ele chega perto, mas o relógio pulou e grudou no braço dele, o que assustou ele, mas ele se acalmou. Porque esse relógio grudou em mim? A foda-se, vou descobrir depois. Ele sobe da cratera e entra na casa e dorme para descansar.